C4 Palas, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento, se não vai ser uma bomba nas suas mãos. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o C4 Palas aqui em análise é na versão GLX com motor 2.0 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2013. E essa é a versão top de linha com câmbio manual no último ano modelo produzido. E começando aqui falando sobre os custos envolvendo a compra de um carro desse, falando aqui em tabela KBB, que nesse vídeo será considerado um carro em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 31.609. Já a tabela FIPE, praticamente o mesmo valor, R$ 31.660. E uma vez comprando um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver comprando esse carro de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 32.193,74. Mas dependendo aí de como tiver o vendedor, se você tiver uma disposiçãozinha para negociar, talvez dá para chegar ali nos 32 mil redondo para você já adquirir um veículo desse e levar para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o carro já no seu nome. Falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA. Aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE, porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido sobre o valor de tabela FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021. Na época, em janeiro de 2021, esse carro estava avaliado em R$ 27.234. Então, 4% desse valor, o IPVA vai ficar em R$ 1.089,36. Assim como também você vai precisar pagar taxa de licenciamento. Esse ano aqui no meu estado foi cobrado o valor de R$ 135,95. Bem como um seguro, que seria bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui um percentual médio de 5% sobre o valor de tabela FIPE atual. No caso desse C4 Palas, vai ficar em R$ 1.583. Mas tenha em mente que é um carro de peças de acabamento hoje em dia um pouco mais escassas no mercado, algumas peças um pouco mais caras, um carro um pouco mais visado para roubo por essas razões. Então, o seguro pode ficar até um pouco mais caro, um pouco mais difícil de ser feito. E também pode variar muito esse valor dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então tenha este valor aí de seguro apenas como uma média. Mas falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2019, esse carro estava avaliado em R$ 29.632. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 676. Isso em percentual dá 2,14%. Teve sim uma inflação, né? Como praticamente todos os carros aí do mercado, mas comparado com vários de seus concorrentes aí na mesma época, é um dos que menos inflacionaram, ou seja, um dos menos procurados aí da categoria, comparado com Civic, Corolla, Jetta, Cruze. Então, é um carro mais difícil de revendê-lo e provavelmente você pode perder um pouco mais de grana com ele lá na frente na questão da desvalorização. É algo para ficar ligado. Então, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 2.132,31. Isso por mês dá R$ 177,69. Repetindo, tenha em mente que é um carro que vai ter a tendência a se desvalorizar mais. Se nos próximos meses, nos próximos anos, voltar os preços de carros a caírem como sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser, provavelmente você vai perder um pouco mais de grana com esse carro e lá na frente também vai ser um pouco mais difícil de revendê-lo. Fique atento.
Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do C4 Palace 2013 câmbio manual? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, vão ficar em R$ 144. Já o par de discos de freio dianteiros tem 3 modelos aqui no catálogo que são aplicáveis ao C4 Palace nesse ano modelo. O primeiro aqui que eu vou falar, e todos foram cotados aqui da Fremax, o primeiro é o de 266 mm. O código vai aparecer aí para você e o preço é de R$ 350. Se for o disco de 283 mm, né, código BD4752, vai ficar em R$ 403. Porém, se for o disco de 302 mm, código BD5017, vai ficar ainda mais caro, R$ 567. Ou seja, vai trocar discos de freio de um C4 Palace? Leve no seu mecânico primeiro, veja com ele qual o código, qual o modelo de disco o seu carro está utilizando, peça para ele tirar as medidas ali de diâmetro, espessura, conferir no catálogo para evitar de você comprar peça errada. Falando agora em velas, as 4 da NGK vão ficar em R$ 130. Já os pneus, as medidas aqui são as 215 e 5516. Cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 3.676. Pneus aqui também bem caros para o C4 Palace. As medidas não são das mais convencionais, perfil baixo, pneu um pouco mais largo, então é dessa forma. Óleo de motor, a especificação aqui da Citroën é a 5W40. E esse motor, né, o 2.0 aspirado, né, código EW10A, pega 5 litros com a troca do filtro. Então, quando tem um Castrol Stop Start 100% sintético, API SN, viscosidade 5W40, 5 litros vão ficar em R$ 277. Já a correia de acessórios, cotei aqui da Gates, R$ 80 e não tem tensor incluso, que é o preço só da correia. E esse motor trabalha com o kit de correia dentada, e eu cotei aqui da Continental, com tensor e polia auxiliar já inclusos, vão ficar em R$ 352. Já na parte de filtros, cotei todos aqui da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 82. Filtro de óleo, R$ 39, aqui ele é um refil, já com o-ring incluso. Filtro de combustível, R$ 30 e o filtro do ar-condicionado, R$ 40. E falando agora em amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, ou seja, pressurizados a gás. Vão ficar em R$ 2.185. E como estamos falando aqui de um carro de transmissão manual, não vai entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do C4 Palace 2013, vai ficar em R$ 7.385. Ficou um pouco mais caro, até mesmo que alguns de seus concorrentes. E os vilões aqui dessa manutenção foram os pneus, em torno de R$ 3.600 aí os 4. Kit de correia dentada também ficou um pouquinho caro, um pouquinho acima da média. O filtro de ar do motor também um pouco acima da média aí, comparado com seus concorrentes. E os amortecedores também passaram dos R$ 2.000. Então, no final aqui vai ser um custo mais elevado. Se for um com transmissão automática, vai ficar mais caro ainda, porque você vai precisar fazer a troca do fluido do câmbio ali periodicamente. E, já que eu falei da transmissão automática, eu digo para você evitar pegar um C4 Palace automático, porque nessa época ele vinha equipado com câmbio AL4, que não é dos melhores aí com relação à resistência e confiabilidade mecânica. É um câmbio que tem muito histórico aí de quebras e defeitos crônicos. Para falar mais em detalhes sobre esse câmbio, tudo que você precisa observar antes de comprar um carro com esse tipo de transmissão, eu já fiz um vídeo completo aqui em cima para você ver ao final desse vídeo. Mas aqui passando agora para os custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse motor já é flex, porém a gasolina está com preço proporcionalmente mais vantajoso em relação ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque até grande, 60 litros de capacidade.
Então vai ficar em R$ 299,40 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 5 km por litro com etanol e 7 km por litro com gasolina. Já na estrada, 7,9 no etanol e 11 na gasolina. É um sedã médio, pesado, motor 2.0 aspirado, não vai ter o consumo de combustível tão bom assim. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, na cidade esse carro faz 300 km com etanol com o tanque cheio. Porém, se tiver abastecido com gasolina, essa autonomia sobe para 420 km. Já na estrada com etanol, fica em 474 km. Já com gasolina, 660 km. Apesar de ter um tanque de boa capacidade, o consumo de combustível é um pouco mais elevado. Então, a autonomia ficou ali apenas na média, tendendo a ser ruim, principalmente dentro de cidade. Falando agora em lista de equipamentos, como vem nessa versão GLX, né, que seria aqui a top de linha, porém com câmbio manual. Acima dela tinha exclusive, porém apenas com câmbio automático, né? Mas aqui a GLX já vem de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado e saída de ar para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal e ABS e encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Além disso, conta com lanterna de neblina e Isofix. E não tinha nenhum opcional disponível para essa versão. Se você quisesse mais equipamentos, tinha que partir para a versão exclusive. E na parte de som já conta de série com um sistema com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Lembrando aqui, né, que esse carro possui aquele volante diferenciado, né, de centro fixo. Ele só gira o aro e os comandos ficam ali fixados ao centro. É uma solução interessante, foi algo bem diferente que foi lançado aí na época desse carro, mas que não pegou muito bem a moda, não foi difundido isso aí para outros carros, mas é algo bem exclusivo aí dessa linha C4. Mas falando aqui agora em conjunto mecânico, como eu disse, né, motor EW10A, mesmo utilizado no Peugeot 408, mesmo que viria no C4 Lounge, né, que substituiria o C4 Palace, motor bem consolidado aí de linha francesa, 2.0 aspirado, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e com variador de fase para as válvulas de admissão. A potência fica em 143 cavalos na gasolina e 151 no etanol a 6.000 RPM. E o torque fica em 20,4 kgfm na gasolina e 21,6 no etanol a 4.000 RPM. Bem, no giro até adequado, né? Não é muito exagerado, mesmo tendo variador de fase para as válvulas de admissão. O peso desse carro é de 1.366 kg, já um pouquinho pesado para um sedã médio. Então a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 10,1 segundos. Números até aceitáveis, razoáveis para a categoria, vai te proporcionar um desempenho ali ok comparado com os seus principais concorrentes. O câmbio aqui ele é um manual de 5 marchas, BE 4/5 é câmbio também utilizado aí por outros veículos aí de origem francesa. É um câmbio que não tem maiores históricos aí de problemas crônicos, geralmente, né? Esses câmbios manuais aí não costumam dar muito problema. O detalhe mesmo, como eu disse, é para o câmbio automático, né? O AL4, para você evitar se possível. Além disso aqui, questão de suspensão, um pouco mais simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. E sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. A direção é eletrohidráulica, ela tenta unir ali o melhor dos dois mundos, porém é de manutenção corretiva se necessário, bem mais cara também do que em outros sistemas. O porta-malas é enorme aqui, 580 litros de capacidade, dá show em qualquer sedã médio, sedã grande aí de época, até mais novos eu diria. E ainda conta com o rebatimento do banco traseiro, o banco também ele é bipartido, dá para rebater parte do encosto ou todo o encosto se você quiser. E a abertura da tampa é para o sistema pantográfico também, não estraga suas malas, o que é um grande ponto positivo. E já que eu falei aqui em pontos positivos, né? Começando aqui pelo motor. É um bom motor, mecanicamente falando, ele é bem resistente, se bem cuidado, se tiver passado aí por todas as manutenções preventivas, não deve te dar maiores problemas, né? Essa linha 2.0 aspirada aí, geralmente tem um bom histórico.
Tem um bom desempenho também, considerando aí o seu peso, tá na média aí comparado com os seus concorrentes. Lista de equipamentos excelente, geralmente esses carros franceses vêm mais bem equipados, o que é um ponto bem positivo. Porta-malas gigante, não tem nem o que dizer, enorme. Espaço interno também excelente, é um carro de dimensões bem generosas, então para quem vai ali no banco traseiro também vai com mais conforto. Além disso, né, conforto, né, já falei, é um carro bem confortável ao rodar, suspensão mais calibrada para essa característica, é um carro de proposta mais familiar, não poderia ser de outra forma. Então por essas e outras razões, é um carro que possui um ótimo custo-benefício, ele te entrega muito pelo valor que ele cobra. Porém, como pontos negativos, você tem que ficar ligado. Manutenção não é barata, como vimos aqui algumas peças em números. Na parte corretiva também não vai fugir muito disso. Além das peças em si, tanto mecânicas quanto de acabamento, estão ficando um pouco mais escassas, alguma coisa ali mais exclusiva é um pouco mais difícil de encontrar. É um carro que possui um alto índice de roubo, por essas razões aí também, né, de peças de acabamento mais caras. Isso, consequentemente, vai trazer o valor de seguro lá para cima, vai dificultar para você conseguir um seguro para esse carro também. Não é toda empresa que quer pegar um carro desse para fazer seguro, é um pouco mais complicado, então algo para ficar ligado também. Outro problema crônico aí, principalmente dos Citroëns, é com relação à parte elétrica. Tanto aí no C4 Palace mais antigos, Citroëns mais novos, tem vários relatos aí de problemas elétricos, falhas elétricas. É um sistema que tem muito sensor, muito sistema de monitoramento, então qualquer coisinha ali dá aviso no painel, fica aquele aviso de falha, você tem que tirar, geralmente tem que levar no autorizado para você resolver isso. Outro problema crônico aqui também com relação à parte elétrica do C4 Palace é um carro que não pode ficar muito tempo sem bateria, né? É claro que isso não é comum de acontecer, mas vai que por alguma razão a bateria descarrega, você demora a trocar a bateria, a recarregá-la, não sei. Então, a parte de centralina ali, né, central eletrônica do carro, ela pode perder os parâmetros ali de funcionamento de fábrica. Ela parece que não tem um sistema de memorização ali muito bom. Então, se isso acontecer, se você deixar muito tempo sem bateria e colocar a bateria de volta, pode ser que o carro nem funcione direito. Só numa autorizada para poder passar o scanner e aplicar novamente ali os parâmetros de funcionamento originais de fábrica. Isso aí é algo bem peculiar aí dos Citroëns e é algo para você ficar bem atento quando estiver mantendo um carro desse. Além disso, suspensão não passa muita segurança em altas velocidades. Ela é uma suspensão de comportamento mais macio mesmo, isso aí, os Citroëns geralmente visam essa característica, mas aqui no C4 Palace é um carro que tende a balançar, tem um molejo um pouco maior de carroceria, não é um carro para você abusar muito nas curvas. Além disso, tem um consumo de combustível um pouco mais elevado, tem a frente baixa, raspa com facilidade nas entradas e saídas de rampas, nas lombadas, algo para você também ficar atento. E por essas e outras razões é um carro mais desvalorizado, menos procurado no mercado, tende a perder mais valor ao longo do tempo e ser mais difícil de revendê-lo. Então é algo para você colocar na ponta da caneta mesmo, tudo isso que eu te disse, e ver se vai valer a pena levar um carro desse para sua garagem. E depois de feita essa análise, diga aí nos comentários para mim se você compraria um carro desse ou não. E para você que ainda está na dúvida entre um C4 Palace e um outro carro aí da categoria, ou até de outras categorias diferentes, eu vou deixar aqui uma playlist com vários vídeos nesse formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.